Olá, meu nome é Dante e hoje eu irei apresentar o seguidor de Voltória combinado não linear e linear, ou SE-CNL. Este método foi desenvolvido por mim, Dante Regine Freitas, e pelo professor Eduardo Gonçalves de Lima, no Group of Integrated Circuits and Systems da Universidade Federal do Paraná, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo programa PBT UFPR 2020. Nesta apresentação, iremos ver o seguinte conteúdo. Primeiro, uma introdução à área de simulação de circuitos, mostrando sua importância e desafios. Então, veremos dois métodos de análise de circuitos atuais, o método do tiro e o seguidor de Voltória. Depois será apresentado o método proposto, o SE-CNL, e por fim, os resultados e conclusões, mostrando como o SE-CNL se compara em relação a outro método, suas limitações e seus benefícios. No século XX, houve uma grande expansão no desenvolvimento de eletrônicos, a qual foi fortemente impulsionada pelo desenvolvimento de técnicas de simulação computacional de circuitos, tanto que hoje não é possível criar eletrônicos sem simulação prévia. Uma das principais dificuldades desse modelo é o limite do poder de processamento. Conforme os circuitos ficam mais complexos, como no ramo das telecomunicações, o poder necessário aumenta, então é preciso fazer concessões. Para cada situação, uma abordagem diferente deve ser tomada, isto é, diferentes concessões são escolhidas. Atualmente, há dois ramos principais para a simulação de circuitos: métodos de análise de grandes sinais, que são usados quando um circuito possui somente estímulos periódicos, um exemplo seria o método do tiro, e métodos de seguidor de envoltória, que são usados quando o circuito possui estímulos não periódicos. Normalmente, eles são compostos de um sinal portador com frequência na ordem dos GHz, modulados por uma envoltória complexa com frequência na ordem dos MHz. Por exemplo, o método do seguidor de envoltória. O método desenvolvido propõe uma solução para a simulação de circuitos não periódicos, similar ao trabalho de Moura e Lima. Enquanto o 2 foca na resposta em frequência, usando o método de envoltória de circuito modificado, nós propomos o método para análise temporal, baseado no método do seguidor de envoltória. Vamos dar uma olhada em métodos de análise da literatura. Primeiro, o método do tiro, mencionado antes. Ele consiste em tentar diferentes valores iniciais para uma análise de transitório até que o regime permanente seja alcançado. Como dito antes, o MT é somente para circuitos periódicos, então a simulação de um único período basta. A condição de regime permanente é alcançada uma vez que os valores finais e iniciais das variáveis de estado sejam iguais. Isso é verificado pela equação 1. O diagrama na direita mostra como ele funciona. Baseado no método do tiro, o seguidor de envoltória é capaz de simular circuitos com estímulos não periódicos. Ele faz isso simulando uma nova análise de transitório depois que C períodos tenham se passado. Os entremeios são completados usando as equações 2 e 3, que replicam os resultados da análise transitória anterior. Uma vez que o instante final de tempo é alcançado, a simulação termina, como pode ser visto na direita. O SE-CNL usa duas análises de transitório, uma não linearizada para grandes sinais e outra linearizada para pequenos sinais. Depois de ambas rodarem em paralelo, elas são somadas segundo o princípio da superposição. A linearização é feita modificando todas as fontes dependentes não lineares usando as equações 4 e 5. Nós podemos visualizar melhor como isso funciona com o diagrama na direita. Primeiro, os palpites iniciais são lançados, então ambas as análises de transitório são executadas. Os entremeios são completados e o processo repete até que o instante final de tempo seja atingido. Por fim, as componentes são somadas e o resultado é mostrado. Agora vejamos os resultados do método proposto e como ele se compara em relação a uma análise de seguidor de Voltória comum, sem linearização. Para testar o método, o circuito na direita foi usado. A fonte de corrente F é dependente da tensão dada por Vs, de acordo com a equação 6. A fonte independente Vs possui uma componente de grandes sinais com uma frequência de 1 GHz e outra de pequenos sinais de 2 GHz. As duas são compostas de ondas seno e cosseno. Na equação 3 da análise do seguidor de Voltória, o passo de tempo escolhido foi 10 picosegundos, respeitando o critério de Nyquist, e o número de períodos entre cada análise transitória escolhido foi 10. Para executar as simulações, foi utilizado o Python 3.9.0 com as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib. Para estabelecer uma diferença entre as componentes de grandes e pequenos sinais, uma variável m foi criada para multiplicar a componente de pequenos sinais. Quando usando um m igual a 0,25, a simulação apresentou um erro quadrático médio EQM de 0,00015 volts² em comparação com o único seguidor de Voltória sem linearização. Esse cenário está mostrado na esquerda. Porém, quando usando um m de 1,25, o EQM aumentou para 0,00099 volts², mostrado na direita. Isso exemplifica como este método só funciona se pequenos sinais forem válidos para as fontes dependentes. Para analisar este aspecto de maneira mais contínua, foi traçado um gráfico do multiplicador de pequenos sinais
versus a raiz do erro quadrático médio, REQM. O resultado obtido está apresentado na figura 8. Para encontrar a equação de menor ajuste para a curva, a ferramenta Curve Fitting do MATLAB foi utilizada e a equação 7 foi encontrada. Ela apresenta um coeficiente de determinação R² de 0,9736. Conclusões. O método proposto alcança o objetivo de simular respostas de circuitos não periódicos. Ao testá-lo em diferentes condições, foi mostrado como a linearização só pode ser aplicada em pequenos sinais. Além disso, o SE-CNL pode precisamente reproduzir resultados de outras análises de circuitos, como o seguidor de Voltoria, nas condições especificadas com EQM de 0,00015 volts² e com o benefício de ser possível aplicar técnicas de análise linear sobre ele. Por último, gostaríamos de agradecer o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo programa PIBT UFPR 2020. Muito obrigado.